Antes de continuar, presta atenção nisso. Se você entender o que Epicteto ensinou, sua vida nunca mais vai ser a mesma. A maioria das pessoas sofre por coisas que não controla e nem percebe que está fazendo isso. Mas Epicteto mostrou um caminho simples, duro, mas libertador, que quase ninguém tem coragem de seguir. E nos próximos segundos, eu vou te mostrar exatamente esse caminho. Então fica até o final, porque a última parte é o que realmente vira a chave. Epicteto dizia que a maior guerra que um ser humano enfrenta não é contra o mundo, nem contra outras pessoas. É contra si mesmo. E o inimigo mais perigoso não é aquele que te odeia, mas sim aquele que vive dentro da sua cabeça e te convence de que tudo está contra você. A maioria das pessoas sofre não pelo que acontece, mas pelo que imaginam que vai acontecer. Criam tormentas em dias de céu limpo, transformam opiniões alheias em sentenças eternas e entregam a própria paz nas mãos de qualquer um que faça uma cara feia. Epicteto dizia algo brutal. O que te fere não é o fato, é o julgamento que você faz sobre ele. Ou seja, o mundo não tem o poder que você dá a ele. A dor que te destruiria só te destrói porque você aceita. A vida vai te testar, sim. Vai ter gente te criticando, situações te frustrando, portas se fechando. Mas nada disso define você. O que te define é o que você faz com isso. Epicteto ensinava que ninguém controla o que acontece, mas todos controlam a forma como reagem. E quando você entende isso, você para de ser marionete do mundo e vira autor da própria história. A verdadeira força não é vencer o outro, é vencer a si mesmo. E quando você vence essa guerra interna, nenhuma outra guerra consegue te derrubar. Epicteto dizia que a vida é dividida em duas partes, o que depende de você e o que não depende. O problema é que quase todo mundo vive colocando a energia justamente onde ela não deveria estar. A gente tenta controlar a opinião dos outros, tenta controlar o destino, tenta controlar o passado, tenta controlar pessoas que nem querem ser controladas. E depois se pergunta por que vive ansioso, frustrado e cansado. Epicteto faz uma pergunta simples, mas que acaba com muita ilusão. Isso está no seu controle? Se a resposta for não, você já sabe o que fazer. Soltar. Soltar o que não é seu não é desistir. É maturidade. É entender que o mundo tem vida própria e que lutar contra o inevitável é desperdício de energia. Muita gente sofre porque segura coisas que queimam e continuam segurando porque acham que largar é perder. Mas perder, às vezes, é o único caminho para ganhar paz. Epicteto dizia que a liberdade não começa quando tudo está bem, mas quando você para de depender do que está de fora. O que é seu, ninguém tira. Seu caráter, sua escolha, sua ação. O resto nunca foi seu para começar. E quando você aprende a soltar o que não controla, você finalmente descobre o que é viver sem correntes. Epicteto dizia que a maturidade real começa quando você para de reagir automaticamente ao mundo. Quando algo acontece, a maioria das pessoas já explode. Se irrita, se magoa, se desespera. É como se vivessem no modo automático, escravas das emoções. Mas Epicteto explica que a verdadeira maturidade é uma pausa. Um segundo de consciência onde você percebe, isso aconteceu, mas eu escolho como vou responder. Essa pausa simples transforma vidas, porque ela tira você da posição de vítima e coloca você na posição de autor. E é aí que você percebe que sua mente é mais forte do que qualquer pessoa tentando te atingir. Epicteto dizia que não existe insulto capaz de ferir um espírito treinado. Não existe derrota capaz de destruir alguém que entende que cada queda é um treino. E não existe obstáculo que dure para quem aprendeu a transformar dor em sabedoria. A maturidade não é ficar frio, é ficar consciente. É perceber que a emoção é só uma onda e que você não precisa se afogar nela. O mundo vai continuar sendo caótico. As pessoas vão continuar sendo imprevisíveis. Mas você pode aprender a ser estável em meio ao caos. Essa é a maturidade que Epicteto chama de liberdade. Não a liberdade de fazer tudo o que quer, mas a liberdade de não ser escravo de nada, nem de ninguém. Epicteto dizia que ninguém nasce livre. A liberdade é construída com esforço, consciência e disciplina. E essa é a parte que quase ninguém quer ouvir, porque a maioria quer uma vida forte sem fortalecer a mente, quer ter foco sem treinar foco, quer superar a dor sem aprender a lidar com ela. Epicteto acreditava que a alma humana é como um cavalo selvagem, cheio de energia, cheio de força, cheio de potencial, mas completamente descontrolado. E enquanto você não aprender a segurar as rédeas, será arrastado pelos próprios impulsos. A indisciplina faz isso, te joga contra você mesmo, te faz perder tempo, perder oportunidades, perder respeito próprio.
te faz ser vítima da preguiça, da ansiedade, da comparação, dos desejos momentâneos. É como viver apagando incêndios que você mesmo provocou. A disciplina para Epicteto era o oposto. Era a arte de colocar ordem na própria alma, de transformar o que você quer fazer no que você precisa fazer. Ele dizia que nada no mundo é mais poderoso do que uma mente disciplinada, porque ela não reage à vida, ela constrói a própria vida. Muita gente acha a disciplina algo pesado, rígido, duro demais. Mas Epicteto explicava que o peso da disciplina é leve, comparado ao peso do arrependimento. O arrependimento te acompanha por anos. A disciplina dói por minutos. E ele dizia outra coisa brutal. Quem não consegue se comandar vira servo de qualquer coisa. Servo do conforto, servo da opinião alheia, servo das emoções, servo do que sente hoje, sem pensar no amanhã. A disciplina, por outro lado, cria liberdade real. A liberdade de escolher, de decidir, de dizer não para o que te destrói e sim para o que te fortalece. Ela cria rotina, cria foco, cria clareza. Te torna alguém que não treme diante da dificuldade, porque sabe que cada dia de disciplina te deixa um pouco menos vulnerável ao caos. Epicteto dizia que disciplina não é sobre ser perfeito, é sobre ser constante. É sobre voltar quando cai, continuar quando cansa e manter a direção mesmo quando a motivação desaparece. E no fim, quando você olha para trás, percebe que a disciplina não te tirou liberdade. Ela te deu. Porque quem governa a si mesmo, esse sim é verdadeiramente livre.